Sou Leandro Nagata, mais conhecido como Professor Nagata. Recentemente obtive meu diagnóstico como TDAH com dupla excepcionalidade em altas habilidades e superdotação. Vou começar contextualizando então como que eu cheguei nesse laudo, nesse resultado. Sempre eu notei que eu não era como os meus pares, como os meus colegas e amigos. Sempre tive essa sensação. Parece que com o passar do tempo foi se agravando cada vez mais assim, essa distância, esse abismo entre tanto comportamental como de convivência. No ano de 2019 eu tive contato com uma influencer que era, né, ainda não era não, mãe de uma criança autista. E eu fiquei curioso assim em alguns pontos do comportamento do filho dela que me fez olhar para mim mesmo e pensar, será que eu tenho algum transtorno? Será que eu sou autista? Então, eu falei, eu vou atrás. Claro, eu sabia que envolvia investimento alto, né, para poder fazer essa pesquisa. Só que eu fui deixando, né? Como falei, foi lá em 2019. O tempo foi passando e agora, sim, no ano passado para cá eu resolvi olhar mais com mais atenção, que estava muito gritante assim. E eu entrei em contato com um especialista, um neuropsicólogo. E nas primeiras conversas assim que nós tivemos, já deu para notar que alguma coisa não se enquadrava. Comentei que eu tinha suspeitas tinha que eu era do espectro autista. Mas daí eu resolvi ir mais adiante, né? Pesquisar a fundo. Já tinha feito alguns testes anteriormente online, em duas plataformas diferentes. Um era, acho que do Instituto Autista, se não me engano, internacional. Então o link eu vou deixar aqui na descrição, se vocês quiserem testar. E mais um outro teste também, de neurodivergência, também online. Se eu encontrar o link eu vou também colocar aqui na descrição para vocês poderem fazer ali, que eu acho importante. E é claro, foi um processo longo. Muita gente pensa que quando se trata de um neurodivergente, pessoa neurodivergente, pensa-se que é algo que em uma consulta resolve. Não. Foram vários encontros. Eu iniciei minha investigação em outubro do ano passado. Somente agora, em maio, que saiu o laudo. E foram conversas, foram testes, foram vários processos até chegar nesse dito veredito. O que pra mim foi bastante chocante, confesso assim, que eu não esperava que eu fosse ter esse diagnóstico de TDAH de altas habilidades. Isso daí, com base nesse laudo, eu pude compreender melhor sobre aspectos relacionados à minha pessoa, sobre questões profissionais, questões sociais, até questões de relacionamento também. E dessa forma, eu comecei a enxergar alguns pontos ali coisas que para mim são óbvias e fáceis, como por exemplo, eu tenho uma memória muito boa, eu consigo aprender praticamente qualquer coisa com muita facilidade. E contrapartida, eu observava também que eu tinha alguns pontos que me prejudicavam. Impulsividade, os hiperfocos pontuais que chegavam de forma avassaladora e depois eu desanimava. A questão da emoção também
parte de desregulação, algumas questões de atitude que tomava decisões bem ligadas à impulsividade, a falta de convenções sociais na questão comportamental. Então, dessa forma, eu observei que não condizia muito ali com essa questão das altas habilidades, mas sim com o TDAH. Aí, o lance das altas habilidades, por causa dessas facilidades em aprendizado, etc., eu notei também algumas questões profissionais que, olhando para trás, o pessoal me julgava que era como uma pessoa extremamente lerda, como uma pessoa devagar, que não desenvolve, que tem muita dificuldade. Aí eu parei e olhei para mim mesmo e comecei a rememorar muitas das coisas que eu fazia, e tem a ver um pouco com a forma como fui criado também. Então, inclusive uma das investigações está relacionada a conversar com parentes para ver como era a sua infância. E a questão da frustração que eu sentia, eu creio que é dessa angústia, dessas sensações, está muito relacionada à questão de como eu consigo raciocinar, fazer conexões, interpretar e observar coisas que não estão tão óbvias, coisas sutis. Em contrapartida, coisas que são bem óbvias eu tenho dificuldade em entender, porque às vezes eu penso que pode ser alguma pegadinha ou algo assim. Mas pego, por exemplo, umas atividades profissionais que eu realizei nos últimos anos, em que as pessoas me julgavam como mais lerdo, mais devagar. Elas estão relacionadas diretamente à forma como eu analisava as coisas, não necessariamente em fazer por fazer, como é esperado. Eu parava, analisava, lia documentação, às vezes, do equipamento que eu ia projetar. Eu ia entender, eu ia na fábrica, via como era montado, como era produzido. Isso consome tempo, e dessa forma, então, podemos entender que essa minha necessidade de compreender as nuances, as sutilezas, coisas pontuais, não era visto com bons olhos, porque eles pensavam que provavelmente eu estava matando tempo, algo assim. Então, com base nesse diagnóstico que eu obtive, comecei a entender então as decisões erradas que eu tomei na vida, em todo aspecto, assim. Muito se deve a essa questão da impulsividade, da falta de regulação e desses extremos de atitudes 880. E eu creio que também tem um outro ponto que eu acho legal falar, a questão da procrastinação, que também está relacionada um pouco à frustração também. Essa sensação de eu me sentir cada vez mais atrasado em relação aos demais, que eu observava meus pares no trabalho, por exemplo, meus colegas, e eles progredindo, sendo bem-sucedidos, e eu cada vez mais, sei lá, tão distante. Mas com relação à procrastinação, como eu estava falando, às vezes tinha momentos que eu perdi o interesse, ou que era alguma tarefa que talvez não me desse tanta satisfação compensatória, eu acabava abandonando, largando mão. E também tinha outras situações, por exemplo, em que as altas habilidades têm essa questão do perfeccionismo, então eu ficava esperando chegar o momento perfeito para poder realizar tal coisa. E com relação a isso, eu consumia muito tempo. Agora vamos voltar pensando aqui no meus projetos musicais solo. Minha primeira música solo foi gravada em 2007. Só foi lançada em 2020. Entre 2007 até 2020 foi um caminho bem longo, se for parar para pensar, são 13 anos. E nesse meio tempo eu continuei gravando, continuei compondo.
E às vezes eu ficava com aquela ânsia não, angústia de pensar que não estava bom o suficiente. E daí chegava, por exemplo, vou pegar um exemplo em 2019, que eu via alunos meus de música, como vocês sabem, eu fui professor de música também, que sequer tinham cuidado em aprender propriamente o instrumento, ou então estudar a composição em si, não apenas fazer os acordes básicos, já estavam lançando músicas em diversas plataformas. E eu ficava pensando, pô, por que eu não lanço? Por que eu não lanço? Claro, daí veio 2020, a pandemia, e aconteceu um fato que me marcou bastante, que foi o falecimento dos meus dois tios, que foram figuras muito importantes para mim. Eu acho que no momento que eu senti eles terem partido, eu vi que eu precisava fazer acontecer. Foi quando então daí eu lancei. Tanto é que 2020 foi um período mais prolífico, digamos assim, que eu fiz 3 lançamentos. From the Vault, que era uma compilação então de boa parte das gravações, ainda tem muita coisa gravada que eu não lancei ainda, que eu pretendo lançar. From the Vault, Kono Yaiba no Utaga, que eu comecei a compor quando morava no Paraná, entre 2008 até 2013. E o Abominação. O Abominação foi uma grata surpresa, por conta do que eu passei Então a Abominação foi uma grata surpresa, que eu consegui focar em compor, escrever a letra e gravar. Foi em tempo recorde, se não me engano foi uma questão ali de um mês que eu fiz tudo. Compus ali as músicas pro EP, com todo aquele sentimento que eu estava sentindo. Até depois eu vou explicar melhor, vai ter um vídeo explicando cada um dos lançamentos que eu tinha prometido lá na minha página do Instagram, que eu ia falar e acabei não falando quando saiu, mas tudo bem. Por todo aquele sentimento ruim que eu estava passando, de frustração, sentimento de traição que eu passei ali, trabalhando com pessoas erradas ali, numa dita instituição de educação musical, uma escolinha de música ali. Daí então eu resolvi pôr pra fora esses sentimentos em forma de música. Até que foi uma abordagem totalmente diferente, até que a forma como eu canto foi totalmente novo, onde eu utilizei um vocal mais rasgado, mais agressivo. Gostei bastante do resultado. Mas enfim, então o ponto que eu quero falar é esse sentimento de procrastinação, de não achar que tá bom, ou de... não sei, não consigo explicar, mas isso tudo tá conectado com minha condição, que acabou me afetando, ainda afeta, né? Mas que eu, graças a essa interação, graças às conversas com o neuropsicólogo, que eu pude investigar e compreender melhor. Está sendo muito bom, inclusive, buscar me compreender, para não acabar me sentindo tão mal, né? Ou pelo menos, se eu for me sentir mal, pelo menos entender que talvez seja uma coisa momentânea, não seja permanente. Mas o ponto que eu quero falar é que é importante se você se sente diferente ou de alguma forma prejudicado, procure pessoas, profissionais corretos. Não busque ajuda no ChatGPT, não tente conversar com amigos ou colegas de trabalho, que seja. Procure profissionais que vão te dar um melhor orientação e sobretudo profissionais sérios que vão fazer o trabalho correto. A gente sabe que atualmente, ainda mais no nosso país, existe uma enxurrada de profissionais que
não cumprem aquilo que juraram na colação de grau e não trabalham do jeito propriamente dito profissional, e acabam então banalizando o esforço desses profissionais sérios para fazer o que é o correto, orientar quem tem transtornos, orientar pessoas que tenham tantas dificuldades, para não se afundar cada vez mais em N situações, porque a gente sabe que também muitas vezes está correlacionado também essa questão dos transtornos com compulsões, vícios e outras coisas muito negativas e ruins, principalmente a questão da ansiedade, depressão, né? Eu mesmo tenho momentos depressivos bem bravos, embora quem me conhece sabe que eu seja uma pessoa um tanto quanto besteirenta, digamos assim, divertida. Eu passo por momentos assim de dúvida com relação a mim mesmo, e eu penso que então esse é o caminho. Tanto é que por conta dessas orientações ali que ele me passou, continuar fazendo essas consultas terapêuticas, retomar laços também com amigos, não é bom também preservar a amizade, embora me mantenha um tanto distante. E buscar coisas que fazem bem. Fazia tempo que eu não... Recentemente eu notei que, por exemplo, música é uma constante na minha vida. E não importa, qualquer momento, eu sei que ela vai estar lá pra mim. Seja pra ouvir música, seja pra compor, criar, exercitar, o que for. É a minha terapia pessoal. É o meu momento de meditação, que é onde eu realmente consigo me sentir melhor e bem. Então esse aqui é um breve relato sobre o meu diagnóstico. Espero que ajude as pessoas que também se encontram nessa situação. E se você gostou do conteúdo, vai ser diferente, eu vou prometo que esse canal eu vou tentar manter atualizado um pouco com mais frequência. Vou fazer uns vlogs, tentar fazer uns vlogs, manter uma consistência nas publicações. E é isso. E aí, galera, falou!